Muitos irmãos estão viajando para o casamento da nossa irmãzinha Priscila, lá em Minas Gerais, estão de volta já. Não chegarão com o tempo de estar conosco, mas que Deus abençoe que eles cheguem bem e já nos próximos trabalhos estejamos voltando para a companhia desses irmãos. Queria fazer uma pergunta para os irmãos. O desejo do meu coração é que essa mensagem seja uma mensagem simples, que possa o Espírito Santo aplicar no coração dos irmãos, assim como aplicou no meu coração. Qual é a diferença entre o crente e o político? É claro que eu não estou generalizando, mas eu posso dizer, ou talvez a pergunta fosse melhor formulada se eu fizesse da seguinte forma: qual a diferença entre a maioria dos crentes e a maioria dos políticos? Isso porque nós temos duas classes de crentes, temos também duas classes de políticos. Nós temos bons crentes, crentes fiéis, verdadeiramente fiéis a Deus, mas temos crentes também carnais, crentes que não se preocupam com o crescimento espiritual, crentes que não se preocupam em fazer aquelas coisas que agradam a Deus. E temos políticos também, pessoas boas, pessoas que entram na política visando fazer alguma coisa em prol da sua cidade, do seu estado, do seu país. Mas temos também políticos que entram na política para tirar proveitos, para usufruir de benefícios. E assim nós vemos essas duas classes, tanto nos crentes como nos políticos. E a pergunta que eu fiz é relativa a, eu poderia ser a maioria dos crentes e a maioria dos políticos. Há uma diferença entre eles. Pense um pouquinho. Você acha que alguns crentes são iguais a alguns políticos? Existe alguma diferença? Eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus. Primeiramente em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo de número 17. Tiago 4,17. Amém? Os irmãos estão prontos para falar comigo esse versículo? Ou para ler comigo? Tiago, capítulo 4, versículo 17. Estou vendo alguns irmãos ainda procurando acordar um pouquinho. Não temos pressa, estamos na presença de Deus. Quanto mais tempo passar na presença de Deus, é melhor. Amém? Vamos ler juntos. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vou repetir para os irmãos agora para acabar bem. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Mas abra também lá em Mateus capítulo 11. Versículos 20 a 24. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Jesus está advertindo aqui algumas cidades. Eu quero deixar bem claro antes de ler, que quando fala aqui da cidade, fala dos moradores da cidade.
a cidade em si é impessoal. Jesus está falando das pessoas que moravam nessa cidade. Vamos ler juntos novamente. Mateus 11, de 20 a 24. Vamos ler. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos vigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos vigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Irmãos, todos nós, todo ser humano gosta de um bom programa humorístico na televisão. Diante dos problemas da vida, das contrariedades que nós enfrentamos no nosso dia a dia e de posso assim dizer, de uma série de outras coisas adversas, nós buscamos alguma coisa que possa alegrar o nosso coração, alguma coisa que possa nos fazer rir, estar alegres. As adversidades, os problemas são muitos no nosso dia a dia. E se a gente ficasse fixado somente nas coisas adversas, nós seríamos pessoas tremendamente tristes, decepcionadas, frustradas. Por isso o ser humano busca divertimento, busca diversão, busca alguma coisa que possa alegrar o seu coração. E todos nós gostamos, como eu disse, de um bom programa humorístico na televisão. Mas a verdade é que, infelizmente, os programas humorísticos da televisão nos nossos dias são perniciosos. É só malícia, é só alusão a sexo, é só imoralidade, é só coisas que não ajudam a formar um caráter verdadeiro e positivo. São coisas que jamais são aprovadas por Deus. Esses programas deixam muito a desejar, mas nós sabemos que alguns programas apresentam alguma coisa que possa nos fazer rir e ficarmos alegres, mas são pouquíssimos. Quantas vezes você fica passando os canais na sua televisão, procurando alguma coisa que possa distrair um pouquinho, ajudá-lo a descansar a mente de alguma coisa que você está fazendo assim continuamente, e você passa para lá, passa para cá, volta, vai, e você não encontra algo que possa trazer um pouquinho de alegria ao seu coração. Não existe mais bons programas, bons atores, boas piadas, boa diversão. A nossa sorte é que de vez em quando a Justiça Eleitoral promove eleições, e nessas ocasiões ela determina que a televisão, o rádio cedam horário dos partidos políticos, dos candidatos, para fazer propaganda da sua candidatura ou dos seus candidatos. E a gente percebe que esses horários gratuitos que são oferecidos para isso acabam trazendo uma certa alegria para nós. Porque na verdade o que a gente vê desses programas da propaganda política são coisas que não são sérias.
É interessante a gente perceber, né, que começa pela apresentação dos candidatos. Aquelas fotografias que aparecem, cada candidato mais feio que o outro, mais ridículo que o outro. E aquilo que eles falam e apresentam, então, nós nem precisamos comentar. A gente só pode dizer que é brincadeira, não é sério o que eles fazem ali. E a gente acaba rindo daquilo que eles falam, porque a gente considera aquelas promessas como piadas, como brincadeiras. Eu estava me lembrando de algumas delas. Quando o Tiririca foi candidato, então o slogan dele era o seguinte, né? Vote no Tiririca porque pior não fica. Quantas pessoas riram disso, né? Causou uma certa alegria assim, de ver esse slogan, né? É a brincadeira que eles fizeram. E a gente pode ir adiante, né? O candidato fala assim: eu vou lutar pela minha cidade. A gente sabe que é brincadeira, é black. Ele está lá porque ele quer ganhar dinheiro fácil. Jamais ele está pensando na cidade, ele está pensando nele, nos seus interesses pessoais. Vou lutar pelo meu estado. A gente sabe que ele não vai lutar pelo estado coisa nenhuma. Isso é prova, ou é provado, depois que ele sai eleito, né? Ele não mexe um dedo para fazer alguma coisa em favor da população da sua cidade ou do seu estado. Tem um candidato muito conhecido que o slogan dele é o seguinte: eu já fiz muito e vou fazer muito mais, né? Eu não falo o nome dele que vocês sabem de quem se trata. Outros dizem: eu vou construir moradia para todos de baixa renda, né? Os de baixa renda estão com renda já menor e as casas não saíram. Um candidato, uma determinada ocasião, prometeu que iria colocar 2 professores em cada sala de aula. Só se for na sala de aula para aprender, porque tem tanto professor ruim, né? Tem professores bons também, mas tem tanto professor ruim, precisa voltar para a sala de aula mesmo, para aprender a matéria, porque são muito fracos. Mas é claro que essa promessa foi feita no sentido de que a classe tenha 2 professores. E hoje a gente está sabendo que tem muitas escolas aí com classes que não tem nenhum professor para dar aula. Então são piadas, isso é brincadeira, né, que essas pessoas fazem, né? Tem um aí que falou que ia investir 800 milhões em segurança, né? Só se for em segurança na casa dele, né, na fazenda dele, porque segurança para o eleitor, essa não acontece. Nos debates, então, é uma festa, né, irmãos? Cada candidato tem solução para tudo. Eles ficam se debatendo: o que você vai fazer nesse caso? Um candidato está com o outro, e ele está cheio de saídas, né? Vou fazer isso, fazer aquilo e tal. E a gente percebe que é coisa para a gente dar risada. Mas, irmãos, uma coisa que me tem chamado a atenção em tudo isso é que todos os candidatos sabem muito bem o que deve ser feito para resolver o problema ou os problemas da população. Todos eles têm consciência disso. Eles sabem o que precisa ser feito para benefício dos seus eleitores, para benefício da sociedade. A questão é que simplesmente não fazem. Sabendo que a população precisa é uma coisa, fazer é outra. E esses candidatos sabem muito bem. Essa classe de políticos ruins sabe muito bem o que tem que ser feito, só que não fazem. O primeiro texto que nós lemos, de Tiago, os irmãos estão lembrados, Tiago está dizendo aqui assim: se alguém sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É aí que eu pergunto: qual a diferença entre o crente político
Quase nenhuma. Porque a maioria dos crentes também sabe muito bem o que devem fazer, ou o que devem fazer, mas não fazem. Não precisa ir muito longe, irmãos. Cada um de nós pense em si mesmo agora. Eu sei muito bem, como crente de Jesus, o bem que eu preciso fazer. Mas será que eu faço? Será que você faz? Assim como os políticos, nós temos consciência do que nós devemos e até podemos fazer de bem, mas na maioria das vezes, quem sabe, nós falhamos porque não fazemos. E Tiago diz: nisso nós pecamos. Eu creio que grande parte dos nossos pecados está relacionado a isso. Nós sabemos que precisamos fazer o bem. Nós somos criados por Deus, escolhidos por Deus, chamados por Deus para fazermos o bem. A palavra de Deus diz que lá na eternidade Deus já preparou as boas obras para que andássemos nelas. Mas o que é que nós temos feito? Qual o bem que nós temos feito em favor do nosso próximo? Quando Jesus resumiu os 10 mandamentos, Ele resumiu em 2. Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como ti mesmo. Nós amamos a Deus, mas precisamos amar também o nosso próximo. Como nós podemos amar o nosso próximo? Fazendo bem a eles, porque são várias pessoas necessitam de nós, várias pessoas são carentes. Nós sabemos que tem muitas pessoas que podem receber alguma coisa que nós possamos fazer, mas nós temos feito. Se nós não fazemos, nós estamos pecando, porque é ordem de Deus. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós não fazemos bem ao nosso próximo, é porque nós não amamos a Deus. Quem não ama a Deus não pode amar o próximo. E aí eu pergunto: qual a diferença entre nós e os políticos? Aqueles que sabem o que deve ser feito, mas não fazem. E nós somos crentes, sabemos que precisamos fazer o bem no nosso próximo e não fazemos. A diferença é quase nenhuma. Nós somos muito parecidos com os nossos políticos. Se nós somos parecidos com os nossos políticos, é porque nós somos também maus crentes. Nós devemos ser bem diferentes deles. Eles são falsos, não cumprem as promessas. Mas nós temos o ensinamento da palavra de Deus, e nós temos que cumprir aquilo que prometemos. Não só a Deus, mas também ao nosso próximo. A maioria dos crentes prometem, ou melhor, promete e não cumpre. Sabe que devem fazer o justo, o correto, mas não fazem. Pensam em si quando deveriam pensar no próximo. Essa maioria, quem sabe, nós muitas vezes estamos incluídos nesse grupo. E os políticos, porque realmente eles falam coisas gozadas, interessantes, eles nos forçam ao risco, mas não nos esqueçamos que se nós damos risadas dos políticos, porque eles prometem e não cumprem, o diabo também dá risada de nós como crentes, porque nós prometemos e não cumprimos. A palavra de Deus diz que aquele que promete e não cumpre é tolo. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir, porque isso é tolice. E o diabo ri de nós quando percebe que nós estamos agindo como tolos. Filhos de Deus, crentes em Jesus, agindo como tolos. Eu queria, irmãos, tornar essa mensagem um pouquinho prática. Vamos pensar em algumas situações. Por exemplo, nós sabemos
muito bem que é justo, é correto atender o próximo nas suas necessidades. Você não sabe disso? Sabe? É justo, é correto fazer esse bem atendendo o próximo na sua necessidade. Mas nós não fazemos, e nisso pecamos. Nós estamos muito voltados para nós mesmos. Nós vivemos em função de nós mesmos. Tudo que nós pensamos visa o nosso interesse. É muito difícil nós pensarmos no próximo, quando nós existimos para isso. Deus atende o próximo através de nós. Estava pensando também numa palavra do pastor da igreja aqui, quando ele estava falando sobre mordomia, e ele falou que o que chega às nossas mãos, não é porque chegou às nossas mãos que nos pertence. Tudo pertence a Deus. Não é porque alguma coisa chegou às minhas mãos pela vontade de Deus que isso eu posso administrar da maneira que eu quiser. E isso tem acontecido porque nós administramos sempre visando o nosso interesse. Nós deixamos de ser mordomos. Deus faz coisas chegar na nossa mão para que o próximo seja beneficiado. Eu fico pensando nos missionários. A gente recebe aumento lá onde nós trabalhamos. Deus providencia alguma maneira de nós termos uma quantia maior em mãos. E a gente pensa, Senhor, muito obrigado. E pensa, agora eu vou poder comprar uma televisão nova, um carro novo, vou poder arrumar minha casa, vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo, mas sempre pensando em nós próprios. Quando a gente devia pensar, Deus fez chegar isso às minhas mãos, para que eu possa reverter em favor das pessoas necessitadas. Os irmãos que estão naqueles lugares tão distantes, tão difíceis de se trabalhar em função do Evangelho. Nós sabemos que é correto, que é certo atender o próximo nas suas necessidades, mas nós não atendemos nisso, estamos pecando. Nós sabemos que é justo, que é correto pregar o Evangelho. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos fazendo bem para o nosso próximo. Não existe coisa melhor do que o Evangelho para satisfazer a necessidade do nosso semelhante nas suas dificuldades. Cesta básica é muito bom. A igreja faz isso, tem pessoas que fazem isso individualmente, é bom atender essa necessidade. Mas a maior necessidade de uma pessoa é conhecer o Evangelho, conhecer a salvação em Cristo Jesus. Não adianta ela comer, beber, viver 80, 90 anos sendo alimentadas fisicamente e ir para o inferno. O maior bem que nós podemos oferecer é a pregação da palavra, conhecimento de como ela pode se salvar, como pode ter a sua alma salva e almejar e ter certeza de que um dia ela vai estar nos céus com o Senhor Jesus. Mas nós pregamos? Não. E nisso pecamos. Nós não temos sido úteis ao nosso próximo, pregando a palavra na salvação. A palavra de Deus, na pessoa de Jesus, disse 2 vezes. Primeira vez, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E depois, ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa é a ordem que nós, discípulos de Jesus, crentes em Cristo, recebemos. E nós sabemos que isso é bom para o próximo, nos faz bem, mas nós não fazemos. Vamos lembrar o que Tiago escreve: ele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nós sabemos
como os políticos sabem tudo que deve ser feito, nós também, como crentes, sabemos que uma coisa útil que nós fazemos, uma coisa boa, é entregar o dízimo que é santo ao Senhor. Por que nós fazemos o bem quando entregamos o dízimo? Porque a igreja não só tem condição de ajudar, como ela faz com algumas famílias da igreja, preparando uma cesta básica, atendendo as necessidades materiais. E a palavra de Deus diz lá em Malaquias que nós devemos trazer todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. Por que precisa ter mantimento na casa de Deus? Para socorrer os necessitados, para atender aqueles que estão carentes. Quando nós não trazemos esse dízimo à casa de Deus, nós estamos fazendo uma coisa má, uma coisa errada, e nisso nós pecamos. Nós sabemos que é justo, é correto buscar o Senhor em primeiro lugar, conforme Jesus nos ensina. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas que serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas atinentes ao reino de Deus. Isso é bom? É. Porque quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, nós ficamos sabendo que, além de amá-lo sobre todas as coisas, e por isso nós o buscamos em primeiro lugar, nós vamos ter condições de socorrer o próximo também, demonstrar esse amor ao próximo, o mesmo amor que nós temos para conosco. Quando nós buscamos as coisas, é sinal que nós estamos pensando em nós. Quando nós buscamos a Deus, certamente nós somos orientados pelo Espírito Santo, que precisamos também atender ao nosso próximo que está carente, que está necessitado. Nós sabemos que é correto, é uma coisa muito boa, quando nós nos damos a uma vida de oração e de leitura e conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito bom, irmãos. Isso vai gerar bem a outras pessoas também, além de ser bom para nós. Conhecer o que Deus quer de nós através da sua palavra, estar em comunhão com Deus em oração, mostrando a nossa dependência dEle. Isso é bom porque nós crescemos espiritualmente e nós adquirimos condições para que o nosso próximo também cresça espiritualmente. É esse bem que nós precisamos fazer para o próximo. E se nós sabemos que isso é bom para o próximo, isso é fazer o bem, e nós não estamos fazendo, nisso nós pecamos. Em suma, nós podemos dizer que nós sabemos o que é correto, mas não fazemos, e nisso nós pecamos. E aí eu pergunto novamente, qual é a diferença entre nós e os políticos? Os maus políticos, que prometem e não cumprem, prometem e não fazem, que pensam só neles, e não nos seus eleitores. Qual a diferença se nós agimos dessa forma? Se nós pecamos, muitas vezes através desses exemplos que eu citei aqui? Nenhum. Será que não há nenhuma diferença entre nós e os políticos? Porque nós agimos igualmente a eles? Eu posso dizer que há pelo menos uma diferença, e que nós precisamos atentar para isso. Por isso nós lemos o texto de Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24. Jesus fez vários milagres em algumas cidades. Ele fala de Corazim, fala de Betsaida, fala de Cafarnaum.
principalmente Cafarnaum. Os irmãos se lembram quantos milagres, quantos sinais Jesus operou em Cafarnaum? A cura do cego do centurião, a cura de um paralítico, a cura de um cego. Se você consultar a palavra de Deus, vai ver que em Cafarnaum vários sinais foram feitos por Jesus. E agora, quando Jesus chama a atenção dessas cidades, ele diz o seguinte: vai haver menos rigor para Tiro e Sidom, vai haver menos rigor para Sodoma do que para vós. Veja, irmãos, que responsabilidade nós temos. Isso aqui é a mesma coisa de Deus estar dizendo para nós: vai haver menos rigor para os políticos maldosos do que para nós, crentes, que não cumprem com aquilo que prometem. Nós somos mais exigidos do que os outros. Às vezes nós queremos exigir coisas de pessoas que não foram trabalhadas por Deus. Quantas vezes nós julgamos? Quantas vezes nós até censuramos e condenamos as pessoas, e pessoas que não têm conhecimento de Deus, pessoas que não têm o Espírito Santo para alertar sobre aquilo que elas devem fazer? Quantas vezes acontece isso? Quando nós deveríamos exigir de nós mesmos, que nós fomos criados e escolhidos por Deus para boas obras. E nós, quando fazemos a nossa pública profissão de fé, nós prometemos tudo isso. E vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, parece até um maluco professando à frente de Jesus. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, prometo isso, prometo aquilo, depois não faz nada. E aí o pecado acontece. Eu queria que você pensasse nessa noite. Eu estava pensando muito quando estava preparando essa mensagem. Estou pensando seriamente na minha pessoa. Eu quero que você pense em você mesmo. Você sabia que vai haver menos rigor para as pessoas que não conhecem o Evangelho do que para você? Do que para mim? Porque Deus nos deu o conhecimento. Deus quer que nós sejamos diferentes. Por isso Ele nos chamou. Por isso que nos deu a fé para nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nos deu a sua palavra para nós conhecermos essa palavra, para nós praticarmos essa palavra. E quando nós fizermos isso, nós vamos estar atendendo as pessoas nas suas necessidades. Alguém já disse que nós estamos no mundo para abençoar o nosso próximo. Nós somos instrumentos de Deus para que as pessoas sejam abençoadas. Mas nós só pensamos em nós mesmos. E nisso nós pecamos, porque não é isso que Deus quer de nós. Menos rigor para Tiro e Sidom, para Sodoma, do que para Cafarnaum, do que para Betsaida, do que para Corazim. Como está a nossa vida, irmãos, em questão de responsabilidade diante de Deus? O que nos tem diferenciado dos maus políticos? Quase nada. Se nós não tomarmos uma postura diferente, nós vamos ser cobrados. Menos rigor vai haver para aquele que não tem conhecimento da palavra do que para nós. Deus vai exigir menos daquele que não conhece do que para nós. Quanto mais nós recebemos, mais responsabilizados nós somos. Imagine numa firma, quando alguém é chamado e é guindado a uma posição de
gerente, diretor, a responsabilidade dele é muito maior do que aquele que trabalha lá na linha de produção. Ele vai ser muito mais exigido. Nós vamos ser muito mais exigidos. Não tenha dúvida disso, está aqui na palavra. E é interessante que quando Jesus está falando aqui sobre essas cidades, ele fala, né, que se tudo o que ele fez nas outras cidades, como Tiro, Sidom, como Corazim, Betsaida, como Cafarnaum, se ele fizesse nas outras cidades, elas teriam se arrependido. Então, elas se arrependeriam, mas não houve arrependimento lá. Para Corazim, para Betsaida, para Cafarnaum, não houve. Por isso Jesus está aqui chamando a responsabilidade as pessoas dessas cidades. E hoje está chamando também a nós sobre essa responsabilidade, está nos exortando sobre isso. Nós precisamos nos arrepender, precisa haver arrependimento no nosso coração, de vivermos uma vida não agradável a Deus, uma vida de promessas sem cumprimentos, uma vida de interesses pessoais e não interesse no nosso próximo. Como eu disse, o diabo dá muita risada de nós. Nós somos motivo de chacota, às vezes, para o inimigo. E ele sabe muito bem de tudo que nós falamos aqui e que está escrito na palavra. Por isso ele vem de nós. Nós não temos que ser motivo de riso do inimigo. Nós temos que cumprir com a palavra de Deus que nos foi revelada. Cumprimos com aquilo que nós prometemos a Deus quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Qual a diferença entre você e aquele que não tem a Deus? Tem alguma diferença? Nosso irmão Paulo falou hoje de manhã aqui sobre testemunho na escola dominical. Qual o nosso testemunho? De crentes verdadeiros ou de crentes políticos? O que é que o nosso próximo pode esperar de nós? Qual o benefício que nós vamos causar a eles? Pense nisso, irmão. Eu confesso que, pensando nisso, notei que preciso mudar muita coisa aqui. A gente vai indo, vai achando que vem a nós o nosso reino e ao próximo nada. Vamos mudar, vamos nos arrepender de termos sido egoístas, de nos exaltarmos, de pensar que tudo é para nós. Nós somos instrumentos de Deus para que as pessoas sejam abençoadas. Pode ver isso. E Deus vai exigir isso de nós. Não leve em brincadeira a carreira cristã. Leve a sério. Nós não fomos chamados à toa. Nós não fomos chamados para esquentar banco, não. Para cumprir com religiosidade. Nós somos chamados para ser servos de Deus, para sermos instrumentos de Deus, para sermos diferentes dos outros que não têm a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. E não vamos esperar que Deus cobre menos dos outros e não aquele que não conhece do que de nós. Amém?